Bom, voltamos aqui no especial Corujão da Madruga, também da madrugada. A gente conversa coisas aqui que levam a você a repensar, a refletir sobre a vida de um modo geral. Você doar ao outro, olha bem, isso é um significado muito grande, como Madre Teresa de Calcutá o fez tão bem. E ela, em determinado momento, passava o que Jesus, até na cruz, falou, tenho sede. E ela, em determinado momento, ela falou, tenho sede em trazer a palavra de Deus, em trazer aquelas pessoas que, em determinado momento, frágeis até na fé. E aí, Padre Zé Roberto? Então, existe uma fragilidade, ainda mais hoje, no século XXI. Nós queremos tirar muito Deus da nossa vida, o Deus da sociedade. Mas o que nós temos que apresentar? O que nós apresentamos no lugar? Porque eu vejo assim, se você tem uma proposta, você tira essa proposta, você tem que apresentar outra no lugar. Verdade. Não é? Então eu vejo hoje, né, no século XXI, o quanto nós precisamos dessa espiritualidade, o quanto precisamos de uma religiosidade, o quanto nós precisamos desse Deus. E como dissemos anteriormente, como Madre Teresa, o quanto as pessoas estão precisando dessa luz, essa fé. Então, a fé, outro dia eu dizia aqui, que a fé é você ter um projeto de vida, e o quanto nós precisamos ter esse projeto de vida. Madre Teresa é interessante porque ela estava num trem indo lá na Índia, ela estava num trem indo para a sua missão e de repente ela tem uma luz, tenho sede, aquilo que Jesus Cristo falou na cruz, né? Tenho sede, mas não a sede física, mas sim a sede dessa luz, a sede dessa fé, a sede dessa espiritualidade, a sede da oração, porque, como eu disse, a oração é essa intimidade que nós temos que ter de Deus. Então nós temos um interior, uma alma que clama por esse Deus. E de repente, nisso daí, ela muda a sua vida. Ela faz um projeto segundo aquilo o qual ela foi chamado, a vocação que ela foi chamada. Então, ela vê a necessidade dos pobres, a necessidade daqueles que têm fome e sede também, material, saúde, né? Principalmente a saúde e tudo mais. Então, ela vai e ela corre nisso daí. Ela faz um projeto dentro da sua fé, ela faz um projeto de vida. E um projeto de vida não só para ela, né? Então, é justamente o fundamento do cristianismo é você ir ao encontro do outro, ir ao encontro dos necessitados. E ela justamente faz isso. Então, ela acolhe aqueles que precisam. E Jesus Cristo, ele nos mostra esse caminho. Nós tivemos o Evangelho outro dia, dizia que Jesus é aquele que fala com autoridade, não como os mestres da lei. Por quê? Jesus Cristo é aquele que fala, aquele que faz e aquele que testemunha com a própria vida. Então, é aquele que traz para a vida aqueles que eram renegados pela sociedade. Então, Madre Teresa, por isso que eu digo, seguindo os passos de Jesus Cristo, ela coloca o exemplo de sua vida, trazer vida para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Agora, só colocou muito bem que o trabalho dela foi um trabalho difícil no início, mas depois todos conclamavam como uma salvadora e também aquela que dedicava às pessoas famintas, às pessoas doentes. Sim. Ela levava pegava aquelas pessoas, levava para o hospital, levava técnicos, médicos, até junto ao local onde a pessoa estava doente. Quer dizer, um trabalho que depois chegou ao ponto de ela ser beatificada e daqui a pouco, com certeza, canonizada. Como é que o senhor vê? Sim, o Papa João Paulo II beatificou. Por quê?
é um reconhecimento do trabalho que ela fez junto à comunidade, junto aos pobres. Então, é isso que nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes nós buscamos, né, no santo somente os milagres. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque aí tiramos o santo do armário, vamos dizer, né? Tirou do armário porque existe uma necessidade. Eu não condeno, lógico, nós temos que pedir, são as nossas necessidades e tudo mais. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que ver o exemplo que eles nos deixaram como vida, né? Igual a Madre Teresa. Madre Teresa, uma senhora pequenininha, e deixa um exemplo de vida tão bonito, né? Então, me permite falar da irmã Dulce aqui na Bahia, que nós tivemos também. Olha só, ela chegou para a superiora e falou assim: irmã, tem uns pobres aí que eu quero arrumar um lugar para eles. No início ela arrumou num galinheiro. E ela matou a galinha e fez tudo uma canja para os pobres e colocou os pobres lá. E o trabalho começou pequeno também, como Madre Teresa. Então, existe a dificuldade. No início, nós temos uma dificuldade enorme. Mas, como Madre Teresa, como Irmã Dulce aqui no Brasil, começaram um trabalho pequeno, com dificuldade. E, de repente, esse trabalho cresce. Por quê? Porque é a obra de Deus. Porque nós precisamos tirar a mentalidade mágica de Deus também. Porque nós temos um Deus muitas vezes mágico. Então, eu vou fazer em nome de Deus. Então, vai acontecer. Não. Começa com dificuldades, e às vezes mesmo dentro da igreja, né? Como foi colocado no início, ela não começou a não ser bem vista, mas graças ao seu trabalho, o fruto do seu trabalho, o que acontece? Olha grandes coisas que ela nos deixou, mesmo depois da sua morte, né? Mesmo depois da morte. Agora, uma coisa interessante, o Padre Zé Roberto, é que a Madre Teresa de Calcutá, toda essa missão dela, e isso extrapolou a Índia e vários outros países. Ela saía e ia em outros países também levar a mensagem e conclamar as pessoas para fazer o mesmo, olha bem. Sim, tanto é que ela era muito amiga da princesa Diane, né, que morreu de acidente de carro no mesmo ano que ela, não é? Então, a princesa Diane, então, ela conseguiu movimentar pessoas grandes. O presidente da Itália, por exemplo, tinha sempre uma amizade com ela, uma afinidade com ela. Então, o que acontece é justamente isso. Então, através das suas atitudes, através da sua oração, da sua espiritualidade, quanta coisa ela conseguiu levar, quanta coisa ela conseguiu tirar, quantas pessoas ela conseguiu ajudar, tirou da miséria, tirou a questão da saúde, né, levando médicos e tudo mais. E ela tem a congregação das Irmãzinhas da Caridade, que foi reconhecida pela Santa Sé, e está aí, aquelas que continuam o trabalho que ela iniciou. Então, é isso, São Paulo nos diz, né? Aquilo que é escrito no Espírito é para a eternidade. Então, o que está escrito no papel se apaga. Aquilo que está escrito no coração, na alma, não, ele tem a continuidade. Aquilo fica, é isso aí. Bom, nós vamos a um breve intervalo, mas André Rieu, solta lá.